Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Minority Report, para falar sobre esses softwares cada vez mais usados pela polícia que prometem prever a criminalidade, onde, quando e que tipo de crime irá ocorrer. São tecnologias que já existem, já estão sendo usadas e já apresentam suas consequências. Então eu vou falar um pouco sobre esses algoritmos e sobre como eles são desenvolvidos, e também vou falar sobre seletividade penal, reconhecimento facial e o quão que tudo isso é muito zoado. E como sempre, lembrando que você pode ajudar o Jornal Antijurídico de várias formas. Tanto através do nosso Apoia-se, colaborando com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também na compra de livros da editora Boitempo, nesse link aqui, onde uma parte é destinada para financiar o Jornal Antijurídico. E também ajuda muito sempre se você simplesmente curtir, compartilhar, se inscrever no canal e enviar os programas para os seus amigos, beleza? Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram um mal maior. Nosso governo, eu combati a corrupção. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Esse país é verde e amarelo! Antes de qualquer coisa, caso você esteja boiando sobre o que é Minority Report, é um conto de Philip Dick que ficou muito mais famoso depois que virou um filme dirigido por Steven Spielberg e com Tom Cruise no elenco. A história é sobre uma sociedade futurística onde 3 mutantes são capazes de prever 2 semanas no futuro e, portanto, são capazes de prever todos os crimes antes que eles ocorram. Daí eles ficam conectados com várias máquinas hipermodernas em uma divisão da polícia chamada pré-crime. Cada previsão deles gera um relatório que aciona a polícia para evitar que os crimes ocorram e prender os autores antes deles terem feito qualquer coisa. Tudo muito legal, tudo muito bom, até claro o dia que dá merda e aí o resto é história. É um conto muito massa, como vários outros contos do Philip que também já viraram filme ou série, como Blade Runner, Vingador do Futuro, Agentes do Destino, O Pagamento, O Homem do Castelo Alto, e isso tudo além dos contos que viraram jogos de videogame, quadrinhos e uma série de outras coisas. Tudo isso para dizer que tecnologias para prever a criminalidade não são algo de hoje, né? A gente já viaja nessa ideia há muito tempo e consequentemente também viaja nas consequências dessa ideia. Sobretudo se você não tem uma visão crítica sobre o sistema penal, sobre a atuação da polícia, sobre os pressupostos do direito e sobre o modelo de sociedade capitalista que a gente vive. Apesar de parecer algo bem futurístico, essa tecnologia que diz prever a criminalidade, ela já existe e já é usada no Canadá, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Lembrando sempre que são as técnicas, estratégias e softwares desses lugares e dessas agências imperialistas que a gente costuma copiar aqui no Brasil. Hoje já existem diversas empresas especializadas em prever a criminalidade trabalhando em parceria com esses governos, como a Palantir, ShotSpotter Missions e Predpol, que é a mais famosa e a mais conhecida desse ramo. Eles prometem prever onde e quando crimes específicos irão ocorrer nas próximas 12 horas. Para isso, a fórmula do algoritmo deles bate no liquidificador dados históricos da criminalidade, como o tipo de crime, hora e local do crime, com outros dados confidenciais coletados do sistema de saúde, dos serviços sociais e, claro, do próprio sistema penal, como os antecedentes criminais. Então pronto, feito isso, os programas mostram as áreas classificadas como de alto risco e direcionam a atuação da polícia para aqueles territórios. E como já prevê a sabedoria popular, procure pelo em ovo que você encontrará. Você que é uma pessoa ligeira, já sacou que tanto o algoritmo como consequentemente a atuação da polícia não focam em pessoas perigosas, mas sim em territórios perigosos, colocando todo mundo que vive em uma determinada área sob vigilância e ainda mais policiamento. E eu digo aqui ainda mais policiamento porque essas áreas que o algoritmo aponta já são áreas hiperpoliciadas, quando não militarizadas. Portanto, o que esses programas fazem é marcar como alvos comunidades inteiras que já são oprimidas pela polícia. Uma opressão que se dá aí através da seletividade penal. Eu já falei muito, mas muito mesmo, sobre seletividade penal nos programas anteriores. Esse lance de como é simplesmente impossível você processar e prender
todas as pessoas que já cometeram crimes em uma sociedade. Isso porque, se você considerar todos os crimes do nosso Código Penal, colocando aí, por exemplo, lesão corporal, abandono de incapaz, injúria, calúnia, difamação, violação de domicílio, violação de direito autoral, dano, assédio, ato obsceno, bigamia, curandeirismo, falsidade ideológica, atestado médico falso, contrabando, etc. e tudo mais, você provavelmente conhece alguém que já cometeu algum desses crimes. Para não dizer você, para não dizer mais de uma vez, e que nunca foi preso. É claro que tem também os crimes barra pesada contra a vida, né? Homicídio, latrocínio, feminicídio e tal. Mas ainda assim, a polícia prende, descobre e investiga uma parte muito pequena desses crimes. E o sistema penal, por sua vez, processa, julga e condena uma parte ainda menor. Então, voltando um pouco, como não dá para investigar e prender todas as pessoas que já cometeram todos os crimes possíveis, a polícia e o sistema penal como um todo só são capazes de agir através da seletividade penal. O raciocínio é simples, é o seguinte: tá bom, se não dá para prender todo mundo, vamos pelo menos focar em uma classe, os pobres, em uma raça, os negros, e em um território, as favelas e periferias. Tá aí a fórmula padrão da seletividade penal, fruto do racismo, da criminalização da pobreza e, claro, da missão histórica da polícia de garantir a dominação do capitalismo e o status quo das elites políticas e econômicas. Continuando o raciocínio, se você atua sendo seletivo em determinado lugar, o algoritmo vai prever mais crimes naquele lugar. Afinal de contas, ele está usando na fórmula matemática dele os dados da atuação da própria polícia. Portanto, são algoritmos que consolidam o racismo sistêmico e marginalizam ainda mais os negros e os pobres. Além, é claro, de justificar, de legitimar uma atuação completamente errada da polícia. O pior é que esses algoritmos, eles já nascem com um verniz de ciência, de que a polícia vai atuar com mais precisão, quando na verdade é só uma maneira nova de perpetuar a forma como a polícia já atua. Só que agora eles podem dizer: olha só, a gente não é racista, a gente só está obedecendo aqui o algoritmo, é matemática. Ou seja, resumindo, o algoritmo trabalha dentro de um looping da própria atuação da polícia, onde um fica reforçando o outro. Então, minhas camaradas abolicionistas, algoritmos e inteligências artificiais estão longe de serem neutros. O conjunto de dados usados nessas tecnologias, eles herdam, sim, crenças culturais dominantes, refletindo uma perspectiva daqueles que estão na posição privilegiada de desenvolverem essas tecnologias. Não dá, simplesmente não dá para hoje em dia, em 2020, você que acompanha o Jornal Antijurídico, continuar aceitando acriticamente suposições algorítmicas que reproduzem e normalizam hierarquias sociais e perpetuam a violência e a marginalização dos pobres e dos negros. Agora só mais umas considerações aí sobre o lance da seletividade penal, que é o seguinte: pergunta para essas empresas de tecnologia, para os departamentos de polícia e para os governos, se esses mesmos algoritmos vão prever também a violência policial. Nem preciso responder que não, né? O que eu quero dizer aqui nesse ponto é que os algoritmos, eles amplificam formas históricas de discriminação, que além do fato deles focarem essencialmente nos crimes de rua, né? Crimes associados aí aos pobres e aos negros, essas tecnologias, elas negligenciam outras atividades ilegais que são realizadas em contextos mais ricos e mais brancos também. Isso significa dizer que a decisão de usar esse tipo de tecnologia é uma decisão que protege uma classe, ricos, e persegue outra, pobres. E além do lance dela focar nos crimes de rua, a gente precisa lembrar que nem todos os crimes são regularmente denunciados. Então, ainda que você tenha um algoritmo foda, ele vai estar sempre funcionando com metade dos dados criminais disponíveis. De modo que ele vai sempre direcionar a polícia ao combate dos crimes que a gente pode ver. O que não significa que são todos os crimes que existem. E mais, se você quer ser seletivo, se você acha a seletividade penal o máximo, né? Beleza, mas pelo menos, inverta a seletividade penal pro outro lado. Bora tirar o holofote de comunidades que são historicamente caçadas, reprimidas e assassinadas e jogar esse holofote do sistema penal no imperialismo. Que tal? Nos genocídios, nos ecocídios,
nos crimes de guerra, nas guerras propriamente ditas, tráfico de pessoas, indústria das armas químicas, biológicas, escravidão e por aí vai. Para piorar, pensa que esses algoritmos de previsão da criminalidade, eles não andam sozinhos, né? Essa tecnologia ela tem vários primos e vários irmãos que acabam sendo ainda mais bizarros. Principalmente quando se trata de reconhecimento facial. Em 2016, por exemplo, pesquisadores da Universidade de Xiaotong, em Xangai, afirmaram que seu algoritmo podia prever a criminalidade usando análise facial. Um ano depois, em 2017, pesquisadores de Stanford agora alegaram que sua inteligência artificial poderia dizer se alguém é gay ou hétero, com base também em análise facial. Lembrando que diversos países criminalizam a homossexualidade. Então imagina só os riscos dessa tecnologia no Afeganistão, Egito, Indonésia, Etiópia, Malásia, Quênia, Arábia Saudita, Síria, Tunísia e nos mais de 70 países que até hoje perseguem e consideram a homossexualidade ilegal. E por fim, em maio desse ano, 2020, a Universidade de Harrisburg, nos Estados Unidos, comunicou à imprensa que desenvolveu um programa de reconhecimento facial capaz de prever se alguém seria um criminoso, com, aspas, precisão de 80% e sem preconceito racial, fecha aspas. Bicho, o quão errada que é essa afirmação, né? É um desconhecimento total de que é impossível prever a criminalidade sem preconceito racial, porque a própria construção de crime e criminalidade já é algo racialmente preconceituoso. Pensa aí, por exemplo, na história da criminalização da maconha e na história da criminalização da maconha no Brasil. A bem da verdade é que desde o assassinato de George Floyd e consequentemente, do levante internacional do movimento Black Lives Matter, esse campo da inteligência artificial e da indústria da tecnologia em geral, eles têm enfrentado uma espécie de acerto de contas sobre o papel que eles desempenham no reforço e na manutenção do racismo estrutural e da violência policial. Teve os funcionários da Microsoft que publicaram uma carta para os executivos da empresa pedindo que eles anunciem formalmente apoio ao movimento Black Lives Matter, além de cancelar imediatamente os contratos com os departamentos de polícia e outras agências de aplicação da lei. E teve os funcionários do Google, que também exigiram dos executivos da empresa que parem de vender tecnologia para a polícia e de consequentemente lucrarem com negócios que criminalizam a existência do povo negro. Essa pressão aí interna, partindo dos funcionários das próprias empresas, fez com que nos últimos meses a IBM, a Amazon e a Microsoft anunciassem publicamente o compromisso de não mais colaborar com as agências de aplicação da lei no desenvolvimento de tecnologias de reconhecimento facial. Esse anúncio delas é sem sombra de dúvidas um ganho político muito importante, resultado do trabalho de diversas organizações e dos próprios funcionários. Mas a gente não pode ser ingênuo quanto ao valor da palavra dessas empresas e se elas de fato não vão simplesmente terceirizar essas pesquisas, chamar por outro nome, fingir que é para outro propósito, enfim, por aí vai. Então tá aí, meu povo, o resumo da ópera é que essas tecnologias de reconhecimento facial, algoritmos para prever a criminalidade, seja lá o que for, são tecnologias que servem para controle, coerção, vigilância e captura de categorias inteiras de pessoas, assim como de territórios inteiros. São tecnologias historicamente segregadoras e que reforçam práticas racistas. Essas ditas inovações são também produtos de relacionamentos imperialistas, Essas tecnologias elas são sempre testadas nas colônias, países pobres, periféricos, militarizados ou já com muita repressão policial. Desse teste, elas voltam para os impérios de origem, onde são aperfeiçoadas e depois colocadas em prática para valer. São tecnologias puramente destinadas a causar dano, causar violência, ameaça de violência e perigo, onde o lucro vem sobretudo da extração de dados, que como a gente sabe é hoje uma fonte de renda monumental do sistema capitalista. E por fim, se lembre sempre de questionar a suposição de que dados criminais podem ser usados como indicadores neutros
e confiáveis a respeito da atividade criminosa. Como eu espero que você tenha entendido nesse episódio, esses dados eles estão longe de serem neutros, né? Pelo contrário, eles refletem apenas as práticas e políticas racistas do sistema de justiça criminal. Eles refletem quem a polícia escolhe perseguir e prender e quem os juízes escolhem condenar. Ponto final. E antes de me despedir, como sempre, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, através da Boitempo, mas também sempre ajuda muito, ajuda demais, curtir, comentar, compartilhar, enviar para os amigos e se inscrever no canal, beleza? Até semana que vem, valeu, falou!